Olá, eu sou a Matilde e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre como ser uma pessoa mais organizada. Portanto, vamos começar. Eu vou-te dar aqui algumas dicas mais práticas e coisas que eu também faço no meu dia-a-dia que me facilitam imenso esta parte de ser organizada. Eu sou uma pessoa que não é assim tão organizada, então estas dicas ajudam-me a ser mais organizada, portanto, eu acho e sei que também te podem ajudar, portanto, vamos começar. A primeira coisa que eu faço sempre que eu me vou organizar é ter uma agenda. Neste caso, eu, por exemplo, uma agenda em papel comigo não funciona porque eu uso uma semana e depois deixo de usar, então eu utilizo a aplicação, o Trello, que é uma aplicação que vocês podem organizarem-se e etc. Eu gosto bastante, é muito prático. Vocês também podem instalar no computador ou no telemóvel. Eu tenho nos dois, então sempre que eu preciso de ver o que é que eu tenho de fazer é só entrar e tenho logo acesso a isso. Outra coisa que eu também costumo sempre fazer é planear o meu dia no dia anterior. Ou seja, normalmente antes de eu ir dormir, eu meto todas as tarefas que são prioritárias e que eu tenho que fazer no dia seguinte. Isto porquê? Quando eu não faço isto, ou quando eu planeio, mesmo no meu próprio dia, eu começo a ficar ansiosa. Não sei, eu fico bastante ansiosa porque eu começo a pensar que não vai dar tempo de fazer tudo. Então, se eu organizar na noite anterior, eu já acordo sabendo daquilo que eu tenho para fazer e já não acordo ansiosa nem nada do género. Terceira coisa, e não menos importante, definir as minhas prioridades. Isto porquê? Nós podemos ter imensas tarefas que nós queremos fazer no dia, certo? Certo. Mas só apenas algumas é que de facto têm a nossa prioridade. O que isto quer dizer? Ou seja, nós temos que fazer as nossas tarefas com base na nossa prioridade. Se eu tenho um trabalho para entregar até sexta-feira e hoje é quarta, o trabalho vai ter que ser a minha prioridade, porque eu tenho que entregá-lo até sexta-feira. Além do mais, nós temos uma quantidade de energia por dia. Portanto, é tentar usar essa energia e esse foco da melhor maneira possível. Então, mete tarefas que de facto tu precisas de fazer e são mesmo prioridade para ti. A prioridade é fazer uma coisa, então faz, ponto final. O resto fica para outra altura, portanto, define sempre quais é que são as tuas prioridades. Dá bastante prioridade às tarefas que tu tens mesmo que fazer agora. O resto, depois vocês organizam-se, depois tu organizas e fazes essas tarefas noutra altura. A quarta coisa é ter uma lista de tarefas. Então, eu sou aquela pessoa que anda sempre com listas para tudo o que é canto, estão a ver? Imaginem, se eu vou viajar, eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que levar dentro da mala de viagem. Se eu vou para a escola, eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que levar dentro da mala. Eu tenho uma lista para tudo. E para as minhas tarefas não seria diferente, então eu tenho uma lista de tarefas. E como é que eu uso essa lista? Lá está, eu organizo as minhas tarefas que eu tenho para fazer e meto tudo por listinha e depois é só fazer um checklist. Isto faz com que eu não me esqueça de nada, de facto. Porque eu sou uma pessoa muito esquecida e se eu não tiver as coisas apontadas, eu vou-me esquecer. Então eu apontei a algum lado, ou na agenda, ou então nos blocos de notas do telefone. Se eu não tiver isso apontado, eu vou-me esquecer. Então eu aponto tudo, tudo. Uma dica também é, apontem tudo. Ideias de conteúdo que vocês tenham, apontem. Também recomendo usarem lista de tarefas, podem usar para tudo. Não, para tudo, literalmente tudo. Usem listas de tarefas. Última coisa, mas não menos importante, é fazer a tarefa mais difícil e complexa primeiro. É a primeira tarefa que eu faço do dia. Por exemplo, uma coisa que eu sempre faço, sempre que eu vou gravar um vídeo para o YouTube, a primeira coisa que eu tento sempre fazer é gravar logo o vídeo. Isto porquê? Porque o vídeo é algo que me leva imenso, não é imenso tempo, mas é algo que é mais complexo, porque lá está, eu estou aqui a gravar, mas eu tenho que preparar o cenário antes, eu tenho que editar depois, portanto, é uma tarefa que leva algum tempo do meu dia e quando nós fazemos a primeira tarefa, que é logo a mais difícil, nós conseguimos fazê-la logo. Porque imaginem, nós durante o dia vamos ficando cansados. E se nós formos adiante, que era uma coisa que eu fazia muito, que era não me apetece fazer agora, eu nunca fiz esta tarefa, vou deixar para depois, para depois, para depois. E o para depois nunca dá tempo. Chega ao final do dia, são 10 da noite e vocês estão, eu deixo isto para depois. E vai ficar para o próximo dia e vocês vão adiando. E não vale a pena. Portanto, se vocês têm alguma tarefa mais complexa que vocês não querem nada fazer, façam-na já. Depois o vosso dia fica completamente mais tranquilo do que vocês ficarem a pensar, eu tenho que fazer esta tarefa, eu ainda tenho que fazer isto, ainda preciso fazer isto, ainda preciso fazer aquilo. Então façam já, assim. Esta também é uma forma de eu depois conseguir me focar noutras coisas. Faço já a tarefa e depois assim posso deixá-la num canto e sem ter que me preocupar mais. Então, agora eu vou dar-te aqui uma dica bónus, mas isto é o segredo para qualquer pessoa organizada, para qualquer coisa que tu faças, é simplifica. Simplifica a tua organização. O que é que isto quer dizer? Uma coisa que eu faço, porque às vezes eu fico ansiosa porque eu começo a ver, eu tenho tanta coisa para fazer esta semana, para fazer hoje, não sei se vou ter tempo para fazer tudo. Vais ter tempo para fazer tudo. Mas o que é que eu faço? Isto eu aprendi com um vídeo que eu vi no YouTube e eu vou passar aqui.
e que eu também li sobre, portanto eu vou passar conteúdo aqui para ti, que é, vamos fazer 2 listas. A primeira é a lista de tarefas que tu queres fazer esta semana. Aponta, escreve no papel qualquer coisa, quer ir correr com o meu cão, quer ir ao parque, etc, etc, etc. Fazes. A segunda lista fazes coisas que tu tens que fazer obrigatoriamente esta semana. O que é mesmo obrigatório, não pode passar, tens mesmo que fazer, é mesmo prioritário. E depois fazes uma terceira lista em que juntas as duas coisas, ou seja, juntas o que tu queres fazer e o que tens de fazer. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que tu consigas seguir a tua rotina, mas ao mesmo tempo também consigas aproveitá-la. Porquê? Porque às vezes nós fazemos só aquilo que nós temos que fazer e também não aproveitamos a nossa rotina. Então às vezes fica secante ter que fazer a mesma coisa todos os dias, sendo que nós também queríamos fazer outra coisa. Então nós tentamos meter as duas coisas na mesma semana, estão a ver? Imaginem, há coisas que nós não vamos conseguir fazer, há outras que nós vamos conseguir fazer. É uma forma de nós conseguirmos, é vocês só verem como é que vocês conseguem fazer esta gestão. E, portanto, esta coisa das listas dá-nos muita clareza e, portanto, simplifica a tua rotina, simplifica a tua organização. Se tu souberes como te organizar de uma forma que seja boa para ti, ou seja, de uma forma que não seja tão aborrecido, vais ver que também facilita imenso, porque eu sinto que a maior dificuldade que há na parte da organização é eu conseguir fazer todas as minhas tarefas, mas ainda conseguir aproveitar o tempo livre que me sobra, o que às vezes é bastante complicado, porque lá está, nem toda a gente tem, eu odeio aquela frase diz, toda a gente tem as mesmas 24 horas. Isso é completamente mentira. É tentar simplificar ao máximo a organização e a rotina e vais ver que é possível fazer sim tudo. Para finalizar este vídeo, o que facilita imenso em ter uma organização boa, lá está, é ter uma rotina. Quem não tem uma rotina não é organizado e não se organiza. Porque imaginem, se eu não sei o que é que eu vou fazer na minha semana e o que é que normalmente eu faço no meu dia a dia, porque lá está a minha rotina, como é que eu vou ter tempo e como é que eu me vou organizar para poder fazer as tarefas que são de facto importantes para mim e que eu preciso de facto de as fazer. Eu não vou fazer isso. Quando nós não temos uma rotina, torna-se muito difícil nós conseguirmos fazer e ser organizados, porque lá está, eu não sei o que é que eu vou fazer, o que é que eu espero fazer neste dia, o que é que eu espero fazer na minha semana, eu não sei o que é que eu espero fazer. E não saber o que eu espero fazer faz com que eu não saiba como me organizar. Portanto, tem uma rotina. Tu não precisas de acordar muito cedo para teres uma rotina ou para te organizares, ok? Isto é um pouco um mito. Há gente que acorda às 8 da manhã consegue ser organizado. O segredo é tu, com o tempo que tu tens diariamente, conseguires-te organizar e fazer as tarefas que tu tens de fazer nesse dia. E a rotina facilita aí, porque tu já sabes o que é que tu vais fazer. Mas pronto, foi isto. Eu espero que tu tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, não te esqueças de deixar o like e subscrever o canal para me apoiares e eu trazer mais conteúdos e comentares para saber quais é que são os tipos de conteúdos que tu queres que eu traga mais. Inclusive, podes dar-me ideias de conteúdos, eu agradeço imenso, porque eu trago estes conteúdos, mas eu não sei bem quais é que são os tipos de conteúdos que tu queres que eu traga mais, então comentares ajuda-me imenso a perceber o que é que tu queres mais ver por aqui, o que é que tu não queres ver por aqui, e isso facilita imenso nos meus conteúdos aqui, lá está, como eu estava a dizer. Segue-me no meu Instagram, eu vou deixar aqui o arroba alguns na tela. Lá eu posto a minha rotina mais de perto e falo também sobre estes assuntos e sobre o meu dia a dia. Portanto, se tu quiseres acompanhar a minha rotina mais de perto, segue-me no Instagram. Eu tenho uma newsletter gratuita em que eu escrevo mais sobre estes conteúdos, sobre desenvolvimento pessoal, sobre hábitos, produtividade, rotinas, etc. E ela sai semanalmente e é gratuita. Portanto, eu vou deixar o link aqui em baixo. Portanto, se quiseres inscrever e apoiares o meu trabalho, segue-me por lá, subscreve no caso, e tu vais receber todas as semanas no teu e-mail uma newsletter minha, nova. Foi isso. Espero que tenhas gostado e vemo-nos no próximo vídeo.